ligando ao que eu estava falando antes, as dicas de hoje, eu e a Bia dividimos em duas etapas. A Bia vai falar um pouquinho, principalmente para quem está começando no grupo, sobre a questão de você referenciar um trabalho quando você está fazendo a sua introdução ou a sua discussão. Você acha um trabalho, aí você vê aquele autor, daí você não sabe se é ele que você referencia ou se é quem ele referenciou que está dentro e assim por diante. Então a Bia vai começar falando sobre essa parte, que é extremamente importante. E na segunda parte eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Turnitin, ou em português Turnitin, que é uma plataforma que a USP disponibilizou há um certo tempo, que a gente ainda não está familiarizado, não está usando, mas a gente vai falar um pouquinho dela sobre hoje, porque é importante a gente utilizar ela, está disponível e para vocês também saberem o que é. Bia, começa e aí depois eu continuo. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, como a Simone já introduziu, né, essas nossas reuniões sobre dicas, eu só queria frisar uma coisa. Se tem alguma coisa que vocês estão passando por dificuldade para fazer, avisa a gente, porque a gente pode trazer isso nessas reuniões, tá? Então, se alguém tiver aí uma ideia, olha, eu não sei como faz isso, como que eu faço, não sei fazer uma introdução, não sei fazer uma discussão, então traz que a gente, manda pra gente que a gente traz aqui nas reuniões. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre plágio. O que é o plágio? Eu copiar uma frase, uma ideia de uma pessoa na íntegra. Não fui eu que fiz aquilo, não fui eu que criei aquilo, estou copiando. Então, isso é plágio, né? E a gente sempre fala para vocês, e a gente quis trazer isso porque era uma dúvida que eu tinha na minha EC e que eu fiz muitas vezes errado, né? Lá no início a gente não sabe muito bem como fazer. E a gente sempre fala para vocês, quando você for fazer um resumo, escrever alguma coisa, escrever o seu projeto, ou escrever um artigo, você não pode copiar a frase na íntegra, exatamente como ela está ali naquele artigo. Você tem que ler, raciocinar em cima daquilo e escrever com as suas palavras. E por que a gente está trazendo isso, né? Porque existem programas que detectam plágio, que é o que a Simone vai mostrar para vocês hoje, né? Então, lembrar sempre, eu não posso copiar uma frase na íntegra. Mas a frase do artigo está em inglês, eu posso escrever ela igualzinho em português? Isso também é plágio. E uma dúvida que eu tinha, que eu gostaria de trazer para vocês, é a seguinte. Na hora de colocar a referência, eu estou lendo um artigo, eu li uma ideia que se encaixa no meu tema e eu quero escrever sobre aquilo ali. Aí eu estou lendo o artigo do João. E aí, o João falou assim, o Silveira et al. 2016 escreveu isso, assim, assado, e ele achou no estudo dele tal e tal coisa. O João escreveu isso. Só que aí você vê que a ideia do Silveira é aquela que você precisa pôr no seu artigo. Quem que eu referencio? Será que eu vou referenciar o João, que é o artigo que eu estou lendo, ou o Silveira que ele citou? Afinal, ele tirou aquela ideia do Silveira, né? Quem que eu vou botar na minha referência, na minha introdução, no meu projeto, ou seja lá o que for que eu estiver escrevendo? A gente vai colocar o João. Mas não foi o Silveira que falou aquilo? É o João que a gente coloca. Por quê? Porque eu estou lendo o João. Se eu não posso copiar, o João pegou o artigo do Silveira, leu, tirou as impressões dele e escreveu o que ele acha, certo? Quem é que sabe se o João escreveu errado, gente? Então, eu vou lá, só li o João, escrevo o que o João falou e vai que o João escreveu errado. Por isso também que existem as revistas, né, que a gente falou na semana passada, com Seletiva Política Editorial, com o JCR, que é dessas que a gente tem que pegar, por quê? Quando passa lá pelo revisor da revista antes de publicar, que ele pede para corrigir tudo que está errado, eles olham um por um para ver se aquelas informações estão corretas. Então, quando a gente pega isso de um artigo, de uma revista boa, a gente pode, né, confiar, ou acredita que a gente pode confiar de que aquela informação está certa. Mas, em todo caso, eu estou lendo o João. Se eu quiser citar o Silveira,
eu preciso ir lá, pegar o artigo do Silveira, ler, ver se ele falou aquilo mesmo, aí eu escrevo no meu texto e referencio o Silveira. Se eu não vou fazer isso, se eu vou ler só o João, então eu referencio só o João. Isso tá claro para vocês ou ficou confuso? Senão eu tenho que explicar de uma outra forma. Tudo bem? Vocês querem colocar no chat? Alguém quer falar alguma coisa? Então, recapitulando, se eu estou lendo o artigo do João, mesmo que ele citou outra pessoa, eu vou citar o João porque eu estou lendo ele. Aquelas são as ideias do João. Ele leu, interpretou e escreveu com as palavras dele. Então, são as ideias do João, mesmo que ele citar outra pessoa. Se eu quero citar aquele outro lá, ou a Mariazinha, que está lá no escrito, aí eu tenho que pegar o artigo da Mariazinha, ler, para eu poder citar ela. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? E lembra, gente, não copia uma frase, não copia uma ideia, sempre processa e escreve de acordo com o tema que você está trabalhando. Certo? Então, a Simone vai falar para vocês sobre o Turnitin, né? O Turnitin, que é um programa que a gente pode utilizar para detectar plágio no nosso próprio texto, tá bom? Então, como eu disse lá na introdução, esse programa, o Turnitin, ele é um programa que a USP disponibilizou para justamente procurar o quanto um trabalho tem de plágio ou de similaridade. Então, como que você deve proceder? Então, eu vou compartilhar minha tela, e aí eu vou falando e vou mostrando algumas coisas para vocês. Então, assim, gente, o site da Biblioteca Central, todo mundo, creio eu que já devam ter entrado no site da biblioteca. No site da biblioteca, vocês vão visualizar duas coisas importantes que eu encontrei aqui. Uma, fugindo um pouco do assunto agora, é esse tutorial do Mendeley. Quem está fazendo revisão sistemática está fazendo, assim, iniciando as revisões sistemáticas, às vezes vocês estão naquela fase de fazer tudo ainda muito manual, fazer tudo no Word, 15 pastas do Word, enfim. O Mendeley, ele ajuda em várias situações, então assistam esses tutoriais do Mendeley que vocês vão observar quanto vocês têm partes da revisão que vocês podem colocar no Mendeley que vai facilitar e vai fazer mais rápido. Então, isso é uma coisa. Voltando ao tal do Turnitin, o Turnitin é o seguinte, para você ter acesso a ele, você precisa fazer um cadastro. Então, você vai entrar aqui, ó, e você vai preencher esse forms. Então, a partir do momento que você preencher esse forms e submeter, dali uns dias, você vai receber um e-mail, e nesse e-mail vão estar as informações para você poder acessar esse Turnitin. Então, ele é uma plataforma que, para você ter acesso, você tem que fazer um cadastro. Então, uma vez que eu já fiz o meu cadastro, já tenho, e na verdade eu estou no cadastro da Juliana, porque eu fiz o meu cadastro, mas ainda não chegaram os dados. Quando a gente tiver acesso, o que é o básico assim, que eu vou conseguir fazer nessa plataforma? Eu vou mostrar uma opção para vocês, mas depois que vocês tiverem acesso, vocês vão verificar que tem outras opções, tem vários tutoriais, tem tutoriais disponibilizados pela USP, tem tutoriais que estão disponíveis no YouTube, vocês podem verificar isso, mas sobre o plágio, como vocês vão fazer? Vocês vão sempre clicar aqui ou no reenviar. Como eu acabei de entrar, essa é a principal página, a primeira página. Então, você vai checar aqui, você vai clicar aqui ó, na estação de autochecagem. Clicou nela, vai chegar aquela página que eu tinha antes. Então, nessa página, você sempre vai no reenviar. A hora que você entrar no reenviar, você vai começar primeiro a preencher algumas situações. Por exemplo, você vai colocar o seu nome, sobrenome, o título do trabalho que você quer enviar, e aí você procura ele aqui no seu computador e faz o upload. Fazendo isso, ele vai vir para essa página aqui. E essa página aqui é a página em que ele carregou e ele fez para ti o cheque. Essa página, geralmente, ela não é instantânea, então você vai precisar aguardar em torno de 15 minutos até que você tenha o resultado. Então você tem que enviar e aí você vai fazer outra coisa até que eles fazem esse cheque para você, o programa faz esse cheque para você, e aí depois você volta e você vai clicar aqui em visualizar.
A partir do momento que você clicar em visualizar, você vai receber um relatório. E o que acontece? Esse relatório ele vai vir grifado com algumas cores. E essas cores, elas são onde geralmente ele associou ao plágio, às cópias. Então, por exemplo, ele diz aqui que esse vermelhinho aqui, ó, é parecido, é similar ao que está escrito no artigo, esse artigo aqui, ó. Ian, Juliana, enfim. O 38 aqui, ó, ele vai ser referente ao que está aqui no 38, e assim por diante. O que eu tenho de dicas para passar para vocês, que foram dicas que a Juliana me passou. Você pode submeter o teu artigo tanto em inglês quanto em português. Ele vai fazer a avaliação das duas maneiras. Eu sugiro que a gente já coloque ele em inglês, porque é o que a gente vai enviar para as revistas. E também a Juliana me sugeriu para eu passar para vocês que quando vocês fazem essa submissão aqui, vocês coloquem apenas o texto, não coloquem as referências do artigo, porque senão aumenta muito a quantidade que ele considera como plágio. Então, por exemplo, nesse aqui ela colocou as referências, por isso que ele já foi dizendo de onde era aquela cópia. Tá um pouco lento aqui, não sei se provavelmente seja a minha internet, mas enfim. Né? Aqui, ó. Então, não coloquem as referências, coloquem só o texto até o final da conclusão. Aí o nível de cópia, de similaridade, ela vai ser menor ou mais próximo do real. Aqui, ela colocou essas referências aqui, então vocês não coloquem isso aqui. E aí, em relação à porcentagem de similaridade que é considerado aceitável ou não. Eu procurei saber através de artigos e eu vi que eles não chegaram num consenso. Então, não tem como você saber assim, a revista aceita até 30%, até 80%, até X%. Cada revista tem a sua própria classificação. Mas uma média é até 30%, 35%. Então, se o seu artigo você fez e viu, deu 30%. Até 30%, 35%, você pode submeter para a revista. Se a revista achar que essa porcentagem é muito alta, eles vão entrar em contato contigo. O da Juliana, ele deu 21%. Se a gente clicar aqui nessa lateral, a gente vai ter uma visão geral sobre quais foram os principais estudos que eles consideraram como cópia ou similaridade. E 21% é super baixo, porque assim, não são frases inteiras, são assim, não são parágrafos inteiros, são algumas frases, mas que realmente elas são iguais nos artigos. Por exemplo, ó, essa revisão sistemática seguiu o prisma. Isso aqui é uma coisa que você encontra em todas, então isso a gente não considera exatamente como plágio, por isso que eles aceitam essas porcentagens mínimas. Agora, se tivesse, por exemplo, um parágrafo inteiro de um determinado artigo, aí sim eles considerariam como plágio. Outras informações, tá um pouco lento aqui, outras informações você também tem aqui ao lado, por exemplo, você pode baixar esse arquivo com tudo que ele dá para ti como sendo cópia, e aí você verifica se não tem como você escrever essa ideia de uma maneira um pouco diferente para tentar reduzir. Mas se chegar nessa quantidade de até 30, 35, é tranquilo, não é um plágio ou algo que seja considerado muito grave. Deixa eu ver só se... outra dica que a Juliana me deu é que o programa, ele aceita até 3 submissões a cada 24 horas. Então, por exemplo, aqui ela enviou esse arquivo. Então, dentro de um dia de 24 horas, eu posso mandar 3 diferentes. Mais que isso, o programa não aceita. E mais assim, era só em relação mesmo ao tempo. São 15 minutos para que ele consiga fazer esse cheque aqui. Ô, Si, eu tenho uma pergunta. Esse programa funciona... Não, só de curiosidade. Se ele funciona,
só para artigos escritos em inglês ou se a gente pode enviar também coisas escritas em português, por exemplo, teses, dissertações. Sim, tudo. Ah, isso é interessante. Ele é para tudo, ele é para teses, para dissertações, trabalhos, para aulas, por exemplo. Quando o professor ele faz esse login nesse programa, ele pode acrescentar na página dele, porque vocês viram que eu mostrei ali que eu estava na conta da Juliana. Ela submeteu um artigo dela. Esse artigo ele vai para uma base de dados deles. Então, por exemplo, cada aula que o professor faz, ou cada texto que ele manda para os alunos dele, ele vai submetendo. E isso vai fazer parte do todo. Então, o banco do Turnitin, ele é de mais de 50 milhões, não lembro se é mil ou milhões, mas enfim, é um número muito grande de trabalhos. Então, ele consegue interrelacionar e fazer o cheque com tudo que foi submetido. Então, sim, é em português e inglês, é de aulas, é de TCC, é de dissertações, de tudo. Então ele pega e faz a comparação com tudo. Então, que nem a Juliana estava me dizendo ali, se ela não tivesse colocado as referências naquele arquivo que ela submeteu, provavelmente teria dado baixíssimo nível de cópia, ou então ele teria buscado referências outras que ela nem utilizou, mas que também apareceriam aquelas mesmas palavras, aquelas mesmas frases que são comuns da metodologia, né? Que não tem muito como você alterar. Mas sim, é isso. Então, no mais, assim, o que fica como como se fosse um resuminho? Primeira coisa, acessa o site da Biblioteca Central e faça a sua solicitação do seu cadastro. Vai demorar uns dias até que você recebe esse seu login e senha. A partir do momento que você recebeu esse seu login e senha, você vai acessar e aí sim você pode procurar tutoriais. Existem tutoriais da própria USP, que eu já vi, são tutoriais em PDF, então os que eu encontrei não são vídeos, mas o YouTube tem vários tutoriais em vídeos, até tem um tutorial que eu vi da Unicamp, de outras universidades explicando, mas como a própria Juliana me falou, é muito simples, são esses passos que eu mostrei para vocês, que é o principal para a gente, como a gente entra no grupo de alunos, né? Nós não entramos no grupo de professor, que então a gente não vai estar submetendo aulas, nós vamos submeter mais em relação a esses trabalhos esses artigos que a gente escreve. E é legal que a gente faça isso, principalmente porque assim, eu sei que o que eu fiz e o que eu traduzi não tá ruim, ou uma revista ela não vai negar o meu trabalho sem nem me dizer por quê, porque às vezes a revista negou, eu nem disse para ti, é porque teu trabalho ele é cópia de tudo, né? Então por isso às vezes é importante a gente checar antes de submeter. Queria frisar também que é super importante a gente checar essa questão do plágio, pessoal, porque isso pode dar até processos, né, legais. Já vi gente perder, por exemplo, título de mestre, de doutor, porque a dissertação ou a tese estavam todas copiadas. Isso dentro da USP. Dentro da USP existe uma comissão que trabalha, o pessoal do direito trabalha lá, tem alunos do direito que fazem estágio lá, que eles checam a questão de plágio das teses, das dissertações, e já vi gente perder titulação mesmo, depois de já ter defendido porque tinha cópia. Então, isso é bem sério e é importante, né, a gente checar para não correr o risco mesmo, né? E outra coisa, às vezes, essa questão do plágio, ela não é nem mal intencionada. É muito difícil, assim, você olha o trabalho em inglês e aí você coloca num tradutor. Aí o tradutor traduziu lá assim, fulano utilizou beta-titânio, ponto. Às vezes é difícil você escrever essa mesma frase com outras palavras para que isso não seja considerado um plágio. É difícil, por isso que antes a Bia estava falando para vocês, quando você lê o artigo de alguém, você tem que ler, parar, pensar, entender o que a pessoa quis dizer e transformar isso nas suas palavras. Porque se você colocar exatamente igual, ele vai dar como cópia. Infelizmente, como eu disse, às vezes a gente nem fez por mal, você simplesmente entendeu do mesmo jeito. Mas às vezes a gente tem que modificar a maneira de escrever, ou então até
juntar duas ideias em uma mesma frase para que você não tenha essa dificuldade que é ter um trabalho plagiado e às vezes você nem plagiou por gosto, você fez sem querer por ter a mesma ideia. É isso Certo, aí, pessoal? Simone. Essa é uma excelente dica, juntar as coisas em parágrafos diferentes. Escreve, gente, monta na estrutura da cabeça de vocês. Por exemplo, eu estou fazendo uma introdução. O que eu quero falar do meu tema? Bota uns itens. Primeiro parágrafo eu vou falar tal coisa, segundo tal coisa. Bota ali uns itens. Aí pega lá os negócios que vocês estão lendo. Bota ali os itens que a pessoa falou. Depois a gente junta tudo. Depois fala, daqui dá para juntar com aqui, então vou escrever diferente. Então, aí fica aí uma dica de organização das ideias. Exatamente. Pessoal, é difícil. Não vamos dizer que é fácil, porque não é. Só que é um trabalho de evolução. A cada um novo artigo, a cada novo texto que você escreve, e principalmente quando você ouve e entende a maneira com que a prof faz as correções, você começa a entender. Às vezes você escreve uma frase bonitinha, quando volta, você fala assim, nossa, é a mesma coisa, mas tá tudo contrário, né? Ela só inverteu a ordem. É por isso. A gente tem que, às vezes, inverter a ordem das coisas para ficar mais claro, para você ler de uma forma direta, mas também para não soar como cópia, não parecer, não ser, né, na verdade, uma cópia. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Até mais.